de dúvidas, tá? Então, vamos falar hoje sobre planejamento para cultivar o melão. Assim como qualquer cultura, é preciso planejar a área de cultivo, as condições da área, a disponibilidade de água para irrigação, o clima na região que vai se plantar ser adequado. Nós vamos ver que o melão tem interferência das temperaturas, da umidade relativa do ar, da luminosidade para garantir um fruto de qualidade. Então, todos esses aspectos devem ser considerados para você pensar, aqui na minha região, será que eu vou ter uma boa produção de melão? Ou será que eu devo investir em outro tipo de cultivo? Então, é importante observar que as plantas têm suas exigências, e é importante observar se a região de cultivo vai fornecer as exigências necessárias para esse cultivo. Além do que, também, considerar qual a cultivar plantar, né? Se eu vou plantar o melão amarelo, vou plantar o cantaloupe, o netmelon, o galha, qual que é a aceitação de mercado, qual que é a durabilidade desse produto no mercado, vou plantar muito desse ou muito daquele. Então, tudo isso deve ser considerado levando a preferência do consumidor, a durabilidade desse produto na prateleira, tudo isso é também considerado na hora de escolher a cultivar de melão a ser plantado, ou híbrido, né? Temos muitos híbridos também no mercado. Então, vamos começar falando sobre a questão da região. Será que a região que eu estou vai ser adequada para o cultivo do melão? Com relação à temperatura, primeiramente, né? O melão é uma cultura que desenvolve, né, bem em temperaturas mais altas. Vamos ver que tem diferenças de temperaturas para cada fase de desenvolvimento do melão, que são as temperaturas ótimas, mas aí tem aquele limite entre o mínimo e o máximo que a cultura consegue desenvolver. Para ter um melão com sabor agradável, um sabor adocicado, né, com alto Brix, um teor elevado ali de açúcares acumulados, com aroma e maior consistência da parte comestível, é importante ser cultivado em um clima aí mais quente e mais seco. Por isso que o Nordeste brasileiro é o grande destaque na produção de melão do Brasil, porque ele tem um clima quente, mais seco, que favorece o desenvolvimento desse fruto, né, garantindo um bom acúmulo de açúcares e dando aquele sabor adocicado, não ficando aquele melão com gosto de nada, né, que às vezes acontece da gente comprar. Então, a temperatura é um fator determinante para a qualidade do meloeiro, né, para a qualidade do desenvolvimento da planta e também na qualidade do fruto produzido. A faixa adequada para a germinação é de 25 a 35 graus Celsius. Isso é o ideal, essa faixa. Só que quando a planta, as sementes germinam, né, de 18 a 45 graus Celsius. Mas o ideal é no viveiro, né, na produção das sementes, garantir, na produção das mudas, né, garantir essa temperatura nessa faixa de 25 a 35 graus Celsius. Para o desenvolvimento da parte vegetativa da cultura, o ideal é uma temperatura de 25 a 30 graus Celsius. Temperaturas baixas, né, como menos que 12 graus Celsius, paralisam o desenvolvimento vegetativo da cultura. Para a floração, a temperatura adequada para a floração é de 20 a 23 graus Celsius. Temperaturas elevadas, como temperaturas acima de 35 graus Celsius durante o período de floração, estimula a floração de mais flores masculinas. Então, isso nem sempre é bom, porque a flor masculina fornece o pólen, mas você precisa de ter as flores femininas para produzir o fruto. Lembram que é uma planta, né, o melão, que nós estudamos, ela é monóica, ela tem a flor feminina separada da masculina na mesma planta, mas precisa de ter o equilíbrio na formação desse número de flores femininas e masculinas. Outro aspecto do clima para pensar, essa região é ou não é favorável para o cultivo do melão, é a questão da luminosidade. A intensidade luminosa é outro fator climático que exerce uma grande interferência aí na cultura do melão. Redução na intensidade de luz,
encurtamento do período de luz resulta em menor área foliar. Menor área foliar, você vai ter menos produção de fotoassimilados e isso vai responder diretamente na qualidade do fruto, no sabor do fruto, né? Portanto, para um sucesso aí no cultivo do melão, é necessário que o cultivo seja feito em regiões onde a exposição à luz solar seja na faixa de 2.000 horas ano a 3.000 horas ano. Não é difícil no Brasil achar essa disponibilidade, né? Só que aí tem que associar que nessa região tem que ter temperatura, luminosidade, umidade relativa do ar, tudo colaborando para uma boa produção. E, claro, disponibilidade de água para irrigação. A umidade. Umidade relativa do ar muito elevada favorece a ocorrência de doenças foliares na cultura do melão. E também não são adequadas para formar frutos com um acúmulo grande de açúcares, tá? Umidade relativa muito alta forma, geralmente, frutos com menor teor de açúcar, mas sem graça, vamos falar numa linguagem bem popular, né? E, claro, quando você tem alta umidade relativa do ar, muita incidência de doenças nas folhas do melão. E quando tem muita incidência de doenças, você reduz a área foliar, reduzindo a área foliar, vai reduzir a produção de fotoassimilados, que vai resultar no menor acúmulo desses fotoassimilados no fruto, dando também uma qualidade inferior de frutos. A umidade relativa ideal para o cultivo do melão é de 65% de umidade relativa do ar até 75%. Então, temperaturas elevadas, associadas com alta luminosidade e baixa umidade relativa, baixa sim, nessa faixa que eu falei, né, de 65 a 75, são condições ótimas para o desenvolvimento do melão, garantindo produção de frutos de alta qualidade, alto sabor, e que garanta também tamanho adequado desses frutos. Todos esses fatores a gente encontra principalmente aí no Nordeste brasileiro. Temperaturas adequadas, umidade relativa do ar adequada e luminosidade. Épocas de plantio. Para cada região, as condições climáticas ideais de desenvolvimento podem ocorrer em diferentes épocas. Então, vamos falar isso de acordo com a localização e também a altitude. O plantio, em geral, nas regiões de clima mais frio, sul do Brasil, que não tem cultivos tão extensivos, né, como a gente tem no Nordeste, mas pode ser feito cultivo, Sudeste também. O plantio deve ser feito ali no final da primavera, né, no meados da primavera, na verdade, outubro, até ali fevereiro, que já é verão, né. No clima mais ameno, que entraria também aqui em nossa região, né, na verdade, clima frio mais ao sul, aqui sudeste, clima mais ameno, de agosto a março seria mais adequado, porque menos chuvas, né, vai ter menos chuvas, e dessa forma, quer dizer, agosto, já nós estamos nesse mês, iniciando logo a primavera, né, então, essas condições de temperatura favorecem o desenvolvimento, mas aí pega o verão no meio, né, se você cultivar, por exemplo, plantar lá em outubro, vai pegar muita chuva. E isso, claro, pode ocasionar alguns problemas, mas foliares, né, de doenças. Mas isso, pessoal, também não é falar assim, não pode plantar. É só falando de condições ideais, né, que a gente falou, temperaturas elevadas, luminosidade alta e umidade relativa aí entre 65% e 75%. Mas não quer dizer que em outras regiões não pode se cultivar. Sim, tem cultivos no Sudeste, tem cultivos Centro-Oeste, mas estamos falando em escala do que é melhor, do que é ideal, mas aí a gente encontra maior produção nos estados, né, de Rio Grande do Norte, Ceará, e outros como Bahia também, no Nordeste brasileiro, né. Regiões de clima quente, planta-se o melão o ano inteiro, né, como no Nordeste, devendo sempre evitar, em qualquer uma das regiões, evitar aí plantar em épocas de chuvas muito abundantes, porque isso prejudica muito a qualidade da planta e também isso vai prejudicar na qualidade do fruto, né. No Rio Grande do Norte, no Ceará, que respondem pela maior área plantada de melão no Brasil,
A época de plantio vai de junho a dezembro, com maior concentração no período de agosto e outubro, o plantio. Mas isso não é limitado. O ano todo eles plantam melão, só falando aí da maior concentração. No Vale de São Francisco, que a gente hoje falou do Vale de São Francisco lá na produção de manga, né, aula de fruticultura, nos municípios de Juazeiro e Petrolina, o plantio do melão pode ser feito durante todo o ano, com concentração principalmente novembro a abril. Quando a gente fala de época de plantio, além dos fatores climáticos, também o que define mais essas épocas onde se concentra mais ou menos plantio? É a questão dos preços, né? É a questão de oferta do mercado. Porque o produtor, claro, os produtores de melão, eles fornecem melão o ano inteiro, tanto para o Brasil como também para exportação. Mas sempre procurando ofertar aí as quantidades nas épocas em que, por exemplo, um estado está produzindo menos, aí o outro estado produz mais, para que ele também possa ganhar mais. Quanto menos fruto no mercado, se Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará, todos os três estiver ofertando uma quantidade alta sempre, vamos ter preços menores desses produtos no mercado, né? Cultivares, né? Antes de tomar a decisão, o produtor deve saber qual cultivar plantar de acordo com a exigência do mercado e de acordo com as características dessas plantas e adaptação dessas plantas para a região. Primeiro aspecto, ao adquirir sementes, né, de uma cultivar, a procedência dessas sementes, sementes de qualidade, procedência de campos aí certificados na produção dessas sementes, que apresentam alto vigor, pureza, resistência a doenças, temos aí alguns híbridos e também cultivares com resistência às principais doenças, que isso é importante se na região tem ocorrência alta de uma determinada doença. Tem material com resistência a essa doença, importante adotar esse cultivo, claro, se esse material também vai suprir a questão da produtividade esperada, né, e ser um material que tem bom mercado consumidor. Outro aspecto, a conservação de pós-colheita. É um material que vai ter boa durabilidade de prateleira? O caso do melão amarelo, né, do grupo do melão amarelo. Temos vários híbridos de melão amarelo, mas é um melão que tem alta durabilidade na prateleira. Então, por isso que ele é muito cultivado. Facilidade de comercialização, que está relativo à aceitação, né, do consumidor, a preferência do consumidor. São alguns aspectos a ser considerado na hora de decidir. Vou plantar 90% melão amarelo, 10% do net, vou plantar 80% do amarelo, 10% do cantaloupe e 10% do orange, né? Então, temos vários materiais no mercado, que a gente vai falar dos principais. Falamos um pouco na aula de quarta-feira, numa parte de introdução, citei alguns, mostrei fotos, né? E agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre esses cultivares. Então, o melão, que eu já falei para vocês, o mais plantado no Brasil é do grupo aí do tipo amarelo, que tem diversos cultivares e diversos híbridos desse melão amarelo. Além do melão amarelo, também se cultiva de umas proporções um pouco menores, mas aí de uma representatividade, né? O pé de sapo, que também ele é inodoro, assim como o amarelo. O galha, que ele já é um aromático, xerentais, cantaloupe e ronedil, que são aromáticos, né? Embora eles tenham um valor comercial alto, esses aí têm um valor comercial mais alto que o amarelo, o galho, xerental, ronedil, cantaloupe, e eles, principalmente no mercado externo, esses melões são eles têm alto valor, principalmente para exportação, mas eles são menos cultivados porque esses frutos têm uma vida de prateleira menor, né? O pé de sapo, ele tem uma durabilidade boa, mas porque ele é inodoro. Mas já o xerentais, o cantaloupe, tem uma vida de prateleira menor. Aqui nós temos algumas fotos, né, de alguns desses melões aí, desses grupos. Aqui no primeiro, na letra A, na figurinha aqui, na foto, né, é o amarelo, tipo amarelo. O B aqui é o pé de sapo.
O C é o Galha, o D é o Xerentais, o E é o Cantaloupe e o último aqui, o F, é o Honeydew. Mas temos outras variedades, né? Aqui, uma divisão entre os melões do grupo aromático e os do grupo inodoro. Do grupo inodoro, o amarelo, que é o mais cultivado, depois vem o pé de sapo e o dino. E aqui o dos aromáticos, que nós temos o caipira, o cantaloupe, xerentais, orange, net melon, galha, e tem outros aqui, só falando dos principais. E vem todas as características aqui de cada um, né? Cor de casca, por exemplo, vou falar aqui do xerentais. A cor da casca dele é verde, a cor da polpa é laranja, o formato é ovalado, presença de gomo, é aquela demarcação bem nítida, que depois eu vou mostrar uma foto, eu acho que tem foto dele, bem nítida, parecendo uma mexeriquinha, né? Aquela divisão de gomo, só que na casca, sabe? Ele tem presença dessa divisão. A textura da casca parece uma renda, sabe? Ele é reticulado e alto. Depois eu tenho, acho que foto dos xerentais. Tenho de alguns, não lembro se dos xerentais eu tenho foto dele mais detalhada. Vamos falar agora da característica do amarelo, que é um dos mais populares aí, né? A cor da casca é amarela, a cor da polpa é um dos mais populares, então acho que todo mundo já experimentou ou gosta, né, de alimentar dele. A polpa dele é bem, coloração bem esbranquiçada. O formato, ele é arredondado, ovalado. Ele não tem presença dessa demarcação de goma na parte externa e a casca tem leves ondulações. O pé de sapo, que é outro inodoro, casca verde, polpa branca, ele é ovalado, parece um ovinho. Levemente demarcada a presença de gomo, às vezes pouco nítido, e tem a textura da casca é ondulada com estrias de aqui esse aqui é o pé de sapo, com algumas estrias em verde mais claro, alternada com o verde mais escuro, por isso que ele tem esse nome popular de pele de sapo. Estava falando dos xerentais, deixa eu ver aqui, ó. Ah, tem ele aqui, ó. Estava falando da presença dos gomos, né? Ele é demarcado aqui, ó, na casca, essa delimitação numa cor até mais escura, é característica desse material. Isso aqui são o que chama de gomos, tá? O caipira também, o caipira tem bem demarcado a presença de gomos. Então, aqui estão os aromáticos. Exemplo, tem outros, né? O caipira, cantaloupe, xerentais, galha, netmelo e orange. E os inodoros, amarelo, dino e pele de sapo, os principais aí. Lembrando, vou relembrar vocês qual a diferença de inodoro do aromático. O inodoro, ele tem aquele cheiro marcante de melão, bem pouquinho, não é tão marcante. Você abre lá um melão amarelo, não tem aquele cheiro tão característico de melão. O aromático, quando você parte, ele tem um cheiro muito característico, bem forte de melão. Então, essa liberação, por isso que eles têm essa classificação. Outra questão, o inodoro, depois da colheita, ele tem uma taxa de respiração baixa e ele tem uma longevidade após a colheita de muitos dias. O aromático não, ele tem uma taxa de respiração alta e a durabilidade pós-colheita dele é baixa, tá? E aqui vocês podem ver os detalhes, ó, é uma ilustração, né, mas detalhando os detalhes da casca, do caipira amarelo, com a presença marcante dos gomos, o cantaloupe bem rendilhado, né, isso, deixa eu ver aqui do cantaloupe, reticulado alto, que parece uma rendinha, uma cortiça, né, alta, alternada com um verde musgo embaixo. O galha, ele é reticulado, amarelado no fundo. O netmelon, ele é reticulado, com uma coloração verde claro por baixo. O orange, ele é liso, ele não tem esse retículo em volta. E o dino, ele tem essa característica de uma coloração creme na base, com alguns pontinhos aí verdes. Tá? E a coloração da polpa do dino é branca também. E a casca predomina a cor creme, mas com essas marcas, esses pontilhados, essas linhas aí de uma coloração verde a amarelado. Aqui vou mostrar para vocês as fotos dos frutos e as características
desse grupo do melão amarelo. Aqui, não tem abscisão, ou seja, o fruto depois de maduro ele não se desprende da planta, tem durabilidade alta depois de colhido, temperatura adequada para o seu armazenamento para ter uma boa longevidade aí de 10 graus Celsius, um metabolismo baixo. Esse metabolismo mais baixo, depois da colheita, é ideal para que ele mantenha essa longevidade maior de prateleira, tá? Ele perde muito pouca água, perde uma perda de água baixa depois da colheita. Isso também é um ponto que favorece ele a durar mais na prateleira. Aqui está mostrando um detalhe de um corte transversal e de um corte longitudinal, mostrando o interior, a cor da polpa. Esse é o mais comum, né? E aqui alguns híbridos, né? Desse tipo amarelo, porque tipo amarelo é um grupo que tem vários híbridos com essa característica. O HF, no AF682, ele é um híbrido, né, com boa tolerância ao vírus do mosaico do mamoeiro, que é uma doença séria, né? Também ele é resistente ao oídio, raça 1. Os frutos têm formato elíptico, casca amarela, como todos desse grupo amarelo. Os frutos têm peso médio de 1 kg a 2 kg. E ele tem um sabor extremamente doce, claro, sendo cultivado nas condições adequadas. O Tropical 1000 é um híbrido também. Ele tem tolerância ao vírus do mosaico do mamoeiro e ao oídio raça 1 também, assim como o AF682. E tem materiais, pessoal, sempre sendo melhorados por empresas de capital, principalmente o melhoramento do meloeiro é feito por empresas de capital aí particular, né? Também tem pesquisas da Embrapa, por exemplo, dentro desse setor. A F646 é um híbrido com boa tolerância também ao mosaico do mamoeiro. Uma estirpe desse vírus chamada estirpe melancia, que também causa problemas na melancia. Frutos de 1,20 kg a 1,50 kg. O Gold Mine, até falei dele na primeira aula, é um híbrido muito cultivado, muito produtivo, tendo apresentado boa tolerância em campo ao oídio e ao mídio, que são doenças aí também que afetam a cultura, né? Os frutos são bem uniformes do Gold Mine, um peso médio de 2 quilos, tem uma pequena cavidade interna, que é bom, pouca semente, né? Mais polpa, e tem um Brix aí médio de 10. O Vereda, ele tem resistência ao ídio, vírus do mosaico do mamoeiro. Ele iniciou a colheita 60 a 70 dias depois do plantio. Ele tem um padrão de mercado para exportação. O Goldex, eles são plantas bem vigorosas, têm tolerância ao fusário, raça 0 e 2 e ao oídio. E frutos com peso aí de 1,4 kg. E alto Brix, ele tem um Brix até maior que o Gold Mine, de 12 a 13%. E temos outros, né, pessoal? Não vou descrever todos. Tem o Jangada, tem uma excelente qualidade para o mercado interno. E aqui falar um pouquinho do pele de sapo. Aqui, essa imagem dá para vocês ver com mais nitidez, característica da casca do pele de sapo, e também um corte transversal e longitudinal, e aqui um detalhe da casca do pele de sapo. Ele tem baixa perda de água depois de colhido, também alta durabilidade, porque ele também é do grupo dos inodoros, assim como o amarelo, né? Aqui alguns materiais, como o Nilo, que é um híbrido, né? Os frutos desse híbrido pesam de 1,3 kg a 1,5 kg, tem resistência ao oídio, raça 1, vírus do mosaico do mamoeiro e chip melancia, e o início do cultivo é de 60 a 65 dias. O juazeiro, frutos bem pesados, aí de 3 a 4 quilos, esse híbrido do tipo pele de sapo. O sancho, frutos de 1,8 kg a 2,2 kg, polpa fina, muito doce, coloração creme. O ciclo de cultivo é de 75 a 80 dias. Tende-se, plantas bem vigorosas, alta produtividade, frutos de alta qualidade, alto Brix, né? Uma polpa creme verde claro e um ciclo aí curto, de 55 a 60 dias. O Cantaloupe, esse já é do grupo dos aromáticos.
Ele tem uma durabilidade baixa de prateleira, ele perde muita água direita, e a temperatura adequada para armazenar para ter um pouco mais de longevidade é de 2 graus Celsius. Ele, quando está no ponto, ele tem a abscisão, o desprende da planta no ponto de maturação. E aqui mostrando a cor da polpa, ele é um salmão, né, um laranja cor de salmão. Aqui mostrando o detalhe da casca, que tem esse reticulato, né, é bem corticoso em volta da casca dele. Aí temos alguns híbridos, como o Highmark, os frutos aí tem 1,5 kg, geralmente, resistente ao ídio, uma maturação ocorre em torno dos 65 dias. O Terron, que é um híbrido de planta bem vigorosa, que tem resistência a fusário, como fusário de raça 0 e 2, ao ídio raça 1 e 2. Frutos grandes, esse híbrido Terreon, 1,2 kg, considerado grande aí para o tipo, né, cantaloupe. Excelente rendilhamento, aquele rendilhamento que falamos para casca, né? Isso é uma característica visual que quem vai comprar um melão tipo cantaloupe busca uma boa aparência. Ele também tem boa resistência de transporte e o ciclo é de 65 a 70 dias. Outro híbrido Galileu, polpa firme, coloração branca esverdeado claro, diferentemente dos outros, né, que tem uma polpa mais cor de salmão, né? Aqui o Galha ele tem essa parte também corticosa em volta da casca, mas com fundo amarelado. Ele é também do grupo dos aromáticos, ele tem aquele cheiro bem característico, ele tem baixa durabilidade prateleira, porque ele tem uma perda alta de água, o metabolismo dele é médio, né? Uma temperatura adequada para armazenar ele para ter uma durabilidade maior de 7 graus Celsius. Aqui mostrando o detalhe da polpa, um corte transversal e longitudinal. Temos alguns híbridos Solar King. Ele tem uma durabilidade de 8 a 12 dias de prateleira em condições de temperatura e umidade relativa adequadas, né? Claro, se deixar manter ele a 40 graus Celsius em uma cidade quente, né? Sem refrigerar, e uma umidade relativa do ar como essa que nós estamos tendo nos últimos dias, ele vai ter uma durabilidade menor que isso, de 2, 3 dias. Os sementes têm elevado custo desse Solar King, que é um híbrido aí do tipo galho, em comparação aos outros híbridos do galho, tá? O Honeydew, eu não achei foto dele, deixa eu ver se eu coloquei foto do Honeydew aqui. Não achei foto do Honeydew, então coloquei aqui o nome dos híbridos de Honeydew, do tipo Honeydew Saturno, híbrido bem produtivo, formatos redondos, ciclo cerca de 63 dias. Eu não achei uma foto assim, dentro desse catálogo que eu estava procurando, não tinha foto desses tipos aí, Honeydew. O Orange County, híbrido produtivo, ideal para o mercado interno, como para exportação também. Ciclo de 60 a 64 dias. Tem o Honeydew, que é do tipo Honeydew, mas é uma cultivar, com polinização aberta, fruto de boa conservação na pós-colheita. Recomendado para exportação nos Estados Unidos, porque atende às exigências do mercado. Colheita ocorre entre 70 e 80 dias. Aqui o Xerentais. Eu até falei para vocês da presença dos gomos, né, bem marcante. Coloração da polpa alaranjado, cor assim de uma cenoura, né, alaranjado bem forte. Ele é do grupo aí dos aromáticos, ele tem baixa durabilidade de prateleira e é recomendado conservar ele a 2 graus Celsius para exportação. Por exemplo, no mercado mais distante tem que conservar a temperatura mais baixa com uma umidade relativa entre 90% e 95%. Aí alguns híbridos do grupo aí do tipo Xarentais. Causto RZ, resistente ao ídio, frutos aí de 1 kg a 1,2 kg, são frutos menores do tipo Xarentais. A casca é bem reticulada, polpa firme. O Net Melon, ele é muito bonitinho, né, o formato desse melão. Ele tem uma durabilidade baixa, ele também é um fruto aí do grupo dos aromáticos. Ele perde muita água depois da colheita.
E para mercados mais distantes, deve ser armazenado em temperaturas em torno de 2 graus Celsius e com controle de umidade relativa em torno de 90 a 95%. Olha aqui o detalhe da polpa, é um amarelado, meio esverdeado, bem bonito, né? Aqui mostrando o detalhe do Dino. O Dino, ele é do grupo dos inodoros. A cor da casca é creme, com essas manchas, né, entre verde e um verde amarelado, um verde mais claro. E como ele é do grupo dos inodoros, ele tem uma durabilidade de prateleira melhor. Então, ele dura aí até 30 dias, em condições adequadas, para mais, né, de prateleira. Mostrando a polpa dele, é bem esbranquiçada, a cor da polpa, né. Aqui o caipira ele é um aromático, ele tem durabilidade baixa de prateleira, ele tem alta perda de água depois da colheita, e mostrando floração da polpa. Ele tem bem nítido, o caipira, a marcação desses gomos, né? A parte externa é possível ver. Isso é muito comum, né, em algumas abóboras, como a moranga, que a gente conhece aqui, né, bem comum essa marcação, como são da mesma família, né, melão, abóboras. Até no cambuchá também tem essa marcação. O orange, ele tem a casca bem lisinha, o orange, essa casca, coloração no amarelo, um amarelo diferente do amarelo do grupo do tipo amarelo, né? Um amarelo mais clarinho. A polpa dele é essa coloração alaranjada mais clara. Ele é do grupo dos aromáticos, então ele tem uma durabilidade de prateleira menor também, tá? Na nossa aula de hoje, eu queria chegar até nesse ponto de mostrar aqui os híbridos, os grupos, né, de Milão e alguns híbridos que tem aí no mercado. Como eu disse, sempre tem novos híbridos sendo lançados, ou até materiais de polinização aberta, porque é uma olerícola de alto valor comercial, né, principalmente não só mercado interno, mas para exportação. Então, quando você tem um produto de alto valor comercial, de alta importância comercial, tem muito estudo das próprias empresas de capital particular, as multinacionais, em alguns casos, até empresas brasileiras mesmo trabalhando aí dentro do melhoramento genético, né, na seleção e na produção de híbridos, que sejam mais adaptados à região de cultivo, que tenham bom sabor, resistência a doenças. Então, tudo isso é trabalhado no programa de melhoramento, por isso que sempre vai ter materiais novos no mercado. Mas aquele que é bom e se adapta e já tem e é consagrado, vai continuar sendo cultivado, né? Até que chegue um melhor do que ele. Mas, por exemplo, o Gold Mine, que é um híbrido aí do tipo amarelo, pelo que eu não tô lá, não conheço uma lavoura de perto, né? Mas pelo que a gente lê, é um material bem utilizado. Vou finalizar, então, aqui a parte teórica da nossa aula, deixando aberto para as dúvidas, curiosidades que vocês tenham sobre o assunto.